Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai conhecer aí um conceito novo que se chama estequiometria, certo? Antes de a gente entender de fato o que é estequiometria e introduzir esse conceito, a gente vai relembrar algo que a gente conheceu já anteriormente, as equações químicas. O que é equação química, né? Nada mais é do que a expressão escrita, vai dizer assim, de uma reação química, certo? No primeiro exemplo aqui, a gente tem o que a gente chama da equação química da reação da clorofila. Então, a gente tem aqui a representação da clorofila, certo? Nesse primeiro lado aqui, ó, a gente tem 6 gases carbônicos reagindo com 6 água, produzindo o quê? A glicose e gás oxigênio, certo? Então, a gente tem 6 moléculas de gás carbônico reagindo com 6 moléculas de água, produzindo glicose e 6 moléculas de gás oxigênio, certo? No segundo exemplo, a gente tem aqui, ó, carbonato de sódio, que vai estar reagindo com 2 moléculas de ácido clorídrico, certo? Que é um ácido bem forte, produzindo cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, água e gás carbônico, certo? Basicamente isso. Percebam que nessa equação química eu tenho alguns numerais na frente. Esses numerais têm a ver com essa estequiometria, certo? Também a gente vai ter, ó, todos esses números que a gente vai dizer que está antes da setinha, certo? A gente vai ter os reagentes, ou seja, os elementos, né, que vão estar inicialmente reagindo entre si para produzir o que a gente vai chamar de produtos, que são os elementos finais da minha reação, certo? Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem a água e o gás carbônico, certo? Como reagentes, e os produtos de glicose e oxigênio. No segundo, a gente tem o carbonato de sódio e o ácido clorídrico, certo? E como produtos, a gente tem o cloreto de sódio, a água e o gás carbônico, certo? Concluído, relembrado essa parte, vamos agora experimentar. Vê só, eu tenho aqui 2 copos com água, certo? No primeiro, eu vou colocar um comprimido efervescente desses de vitamina C, que todo mundo conhece, inteiro, certo? No segundo, eu vou colocar aqui aproximadamente 1/3 desse comprimido, certo? Igual. E a gente vai colocar, naturalmente vai começar a reagir, certo? A gente tem aqui, ó, esse aqui tá saindo bem mais bolhas e nesse aqui tá saindo bem menos. Então, a gente vê que esse aqui tá reagindo bem mais rápido e esse aqui mais lentamente. Por quê? Não mais lentamente, mas fazer que aqui tem mais produto e aqui tem menos. Aqui a gente tem um comprimido inteiro, a gente tem aqui cerca de 1/3 desse comprimido, certo? Então a gente vê claramente, ó, na reação a diferença, né? Esse aqui chega a estar laranja e esse aqui não, tá mais transparente, ok? Então a gente vai esperar aqui para ver o que acontece, certo? E a gente analisar. Vamos esperar finalizar aqui, consumir pelo menos um desses comprimidos, certo? A gente vai olhar aqui agora, vê. Aqui a gente tem um comprimido que ainda tá bem redondão, quase inteiro. E esse aqui, ó, bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver daí. Um pedacinho bem pequenininho desse comprimido. E aí, agora subiu, tá bem aqui em cima. E vai sumir e parar de reagir, enquanto esse aqui ainda tá reagindo. E aí, o que é que a gente pode concluir desse experimento? No copo 1, a gente vai dizer que é esse daqui, certo? Esse é o copo 1, o que tinha um comprimido menor. O copo 1, nessa reação aqui, ela vai acontecer mais rápido, ou seja, ela vai acabar antes do copo 2. No copo 2, ela acontece de forma mais lenta, certo? Vai demorar para acabar. Aí eu vou perguntar para você, o que é que aconteceu? Você vai me responder. Simples, professora. Aqui tinha um comprimido inteiro. Aqui tinha um comprimido menor, então esse aqui terminou mais rápido. Isso é claro, não é verdade? Então, ó, a gente diz aqui, a gente entra agora no conceito de balanceamento de equação química. Lembra que a gente estudou nas propriedades da matéria que existe uma específica que fala: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se tudo se transforma e nada se perde, a gente entra aqui, ó. Quando ocorrem reações químicas, a massa se conserva. Por quê? Porque não ocorrem criação nem destruição dos átomos. Os átomos que estão envolvidos ali naquela reação, eles apenas vão estar fazendo o quê? Se rearranjando para formar novas substâncias, certo? Então, esse aqui é o conceito básico do que a gente vai chamar aí de estequiometria. Então, a gente vai começar pelo balanceamento de uma equação química, certo? Balancear, basicamente, a gente vai chamar de balancear,
Uma equação química é o mesmo que acertar os coeficientes ou igualar, certo? O número de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membro da equação, ou seja, nos reagentes e nos produtos, ok? A gente tem aqui, ó, esse exemplo da mesma reação que a gente viu, do carbonato de sódio reagindo com o ácido clorídrico, produzindo NaCl, água e gás carbônico, certo? Ó, se a gente ver aqui os reagentes, essa parte inicial, tá vendo esse círculo 2 aqui, ó, esse círculo vermelho circulando 2? Esse 2 aqui é um coeficiente, certo? Então aqui ele tem 2 e aqui também tem 2. E nos outros só tem 1. Por quê? Por que isso acontece, né? Vamos ver esse exemplo aqui. A gente vai dizer que para fazer um balanceamento, existem vários métodos que podem ser utilizados, certo? O mais utilizado deles, a gente vai chamar aí, o mais utilizado é o método e tentativa. Ou seja, é o método da tentativa, a gente vai tentando até dar certo, ok? Vamos observar aqui a equação abaixo. Aqui eu tenho a reação do KBr, ou seja, brometo de potássio, certo? Produzindo aqui o Br2, que é o gás bromo, mais o potássio, certo? Vamos observar uma coisa. Desse lado aqui nos reagentes eu tenho um bromo e um potássio, certo? KBr, um bromo e um potássio, beleza? Aqui do lado eu vou ter Br2 mais potássio. Br2 eu vou ter 2 bromos, certo? Ligados entre si. E aqui somente um potássio. Percebe que está diferente? Eu preciso ter a mesma quantidade de átomos de um lado e do outro. Desse lado eu tenho um bromo, do outro lado eu tenho 2. Então o que é que eu vou fazer aqui para igualar, para tornar igual, para ficar igual nos produtos e igual nos reagentes? Eu vou colocar aqui inicialmente um coeficiente. Se eu tenho 2 bromos nos produtos, nos reagentes eu também preciso ter 2 bromos. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar um 2 antes desse KBr, certo? Por que não só no bromo? Porque aqui é uma molécula completa, eu não posso colocar na frente apenas de um elemento, tem que ser dos 2, certo? Então, ó, KBr, 2 KBr, agora eu tenho 2 potássios, 2 bromos, então, ó, o bromo tá igual. Só que lá nos produtos eu tenho um potássio. Tá desigual, eu tenho 2 aqui e apenas um aqui. O que é que eu vou fazer, ó? Adicionar 2 também antes do potássio. Aí agora tá como? Tenho 2 potássio aqui, certo? 2 potássio, 2K nos meus reagentes e 2 Br, ou seja, 2 bromos lá nos reagentes. E nos produtos, 2K, certo? 2 potássio e 2 bromos. Então, tá igual. A minha equação química ela vai estar o quê? Balanceada. Então, perceba, quando a gente fala aí de balanceamento de equação química, a gente está falando basicamente da igualar os coeficientes de um lado e do outro. Por quê? Porque como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, no produto e nos reagentes eu preciso ter a mesma quantidade de átomos, certo? Então, a gente vai estar fazendo esse balanceamento para igualar essa quantidade, ok? Mais exemplos aqui. Eu vou ter aqui, ó, N2O2 reagindo. A gente vai ter o gás nitrogênio e o gás oxigênio reagindo e produzindo NO, ok? Eu tenho 2 átomos aqui de nitrogênio, certo? Esse N2, 2 quer dizer que tem um 2 aqui, certo? O2 também, 2 moléculas, 2 átomos de oxigênio. Mas aqui, ó, eu tenho um nitrogênio e um oxigênio. O que é que eu vou fazer? Adiciono 2 aqui, ó, com o coeficiente antes do NO. Aí agora eu vou ter 2 nitrogênio e 2 oxigênio, certo? E entenda o seguinte, se eu tenho esse 2 antes do nitrogênio, ele está antes da molécula inteira. Então quer dizer que eu tenho 2 nitrogênios e 2 oxigênios. E não apenas 2 oxigênios ou 2 nitrogênios, certo? Aqui, ó, esse N aqui embaixo quer dizer que eu tenho 2 apenas nitrogênio. Aqui 2 apenas oxigênio. Mas esse 2 aqui quer dizer que eu tenho 2 nitrogênios e 2 oxigênios, certo? Tenho 2 moléculas, beleza? Aqui eu vou ter agora o gás cloro, certo? Cl2, reagindo com Ki. Quem é Ki? Iodeto de potássio, ou seja, um iodo e um potássio, certo? Produzindo quem? KCl, ou seja, um cloro e um potássio juntos, KCl, certo? Mais I2. I2 é iodo, certo? Uma molécula com 2 iodos, beleza? Vê só, aqui eu tenho 2 cloros, Cl2, certo? Aqui eu tenho Ki, potássio e iodo. Produzindo quem? KCl e I2. I2, 2 iodos, não esqueça disso.
Aí, ó, aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu só tenho 1. Aqui eu tenho 1 iodo e aqui eu tenho 2. Tá desequilibrado, certo? Tá diferente, eu tenho faltando de um lado e em excesso do outro. O que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, o que é que eu vou analisar? Eu tenho 2 cloros aqui. Eu preciso deixar 2 cloros aqui. O que é que eu vou fazer? Boto um 2 na frente dessa molécula, certo? E agora eu vou ter quem? K, 2 potássios e 2 cloros. Eu estou multiplicando tudo isso aqui, ó, por 2, certo? Então agora tá igual. Só que agora tem um problema. Aqui eu só tenho 1 potássio e aqui agora eu tenho 2. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar um 2 também aqui. Por quê? Eu vou ter 2 potássio aqui também, tá vendo? 2 iodo aqui, 2 iodo aqui também e 2 cloros. Então agora essa minha equação ela tá o quê? Balanceada, ok? Último exemplo. Eu tenho aqui NCl3, certo? Um átomo de nitrogênio e 3 átomos de cloro. Esse Cl3 aqui embaixo ó, representa apenas o cloro. Então aqui eu tenho 3 cloros e 1 nitrogênio, certo? Aí aqui do outro lado eu tenho 2 nitrogênios e 2 cloros, beleza? Só que a gente tem um desequilíbrio, porque aqui eu só tenho 1 nitrogênio e aqui eu tenho 2, certo? 3 cloros e apenas 2 cloros. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, coloco um 2 aqui na frente, ó. Se eu coloco um 2 aqui na frente, aí eu vou ter 2 nitrogênios e 2 nitrogênios, certo? Pensa o seguinte, quando eu multiplico tudo isso aqui, eu vou ter 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Eu tenho 6 cloros aqui, mas aqui eu só tenho 2. O que é que eu vou fazer? NCl, a gente tem aqui NCl3, certo? Repete. N2 aqui já está equilibrado. Adiciono um 3 aqui, ó, que eu vou ter 3 vezes 2, vai ficar quanto 3 vezes 2? 6. Então eu tenho 6 cloros aqui e 6 cloros também desse lado, certo? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Por hoje é só. Até a próxima. Esse conceito realmente é bem chatinho, mas vocês vão praticando e vão entendendo. A gente vai se aprofundar um pouco mais no que a gente chama aí de estequiometria, certo? Até a próxima aula e bons estudos para vocês!